Olá, boa noite. Vida de psicólogo é assim. A gente planeja um horário e estou 10 minutos atrasado. Realmente surgiu um imprevisto. Eu tive um atendimento de urgência. E assim, na área da saúde, a gente muitas vezes não pode e não consegue ser pontual. Entretanto, com 10 minutos de atraso, eu estou aqui para, nessa noite, falar sobre terapia regressiva. Então, diariamente eu atendo pessoas com mais diversos problemas, que varia desde ansiedade até depressão, pânico, fobias e todos os males que assolam a mente humana. Bem, muita gente imagina que fazer uma regressão, a pessoa vai sair do corpo e vai para algum lugar que causa medo, e isso gera ansiedade e angústia. Outras pessoas pensam que para fazer uma regressão vai dormir e que tudo vai acontecer de forma mágica. Então eu quero esclarecer nessa noite o que é uma terapia regressiva. Como o nome já diz, terapia não é só uma sessão. Apesar que muitas pessoas conseguem numa sessão o privilégio de ver seus problemas resolvidos. Entretanto, a maior parte das pessoas carece de mais sessões. Vejam bem, o indivíduo chega no meu consultório, não me conhece, nunca foi na minha clínica. Apesar de eu trabalhar ao lado de uma igreja, que é um ambiente santificado, né? E apesar de tudo isso, é um ambiente novo, é um ambiente que gera desconfiança, insegurança e desperta medos. Então o medo é o grande entrave do ser humano. As pessoas que estão me ouvindo nesse momento, com certeza, gostariam de participar, pode fazer perguntas. Se eu não puder responder a todas nesta noite, com certeza no próximo evento serão respondidas. Eu pretendo fazer desse contato via Facebook, ao vivo, uma forma de interdialogar com os meus clientes, pacientes e pessoas que têm curiosidade desta área. Então, a regressão em si, ela é mental. É como se fosse um sonho que você vai realizar de olhos abertos, fechados, pode ser aberto também, mas em geral fechado, e que você vai visualizar a nível de subconsciente ou inconsciente aquilo que efetivamente perturba você, né? Então, quando você lembra de coisas que estão no seu subconsciente ou no seu inconsciente, aflora na sua mente uma série de sentimentos, emoções e percepções. Quanto mais sensível for a pessoa, quanto mais sensitiva for a pessoa, ela adentra a área da paranormalidade. Eu sou discípulo de Ivan Petrovich Pavlov, aquele russo que criou a Torre do Silêncio. E modernamente a ciência russa avançou muito e postergadamente eu vou lhes falar sobre o DNA, o que está sendo descoberto a nível de DNA para curar pessoas de depressão, pânico, fobias, e adentrando dentro da mente humana, muitas coisas estão sendo esclarecidas, né? Então, eu me coloco muito humildemente a serviço da humanidade, né? Porque a missão que eu tenho nesse planeta é ajudar o próximo e amar o próximo, principalmente como a mim mesmo. Então, o grande elixir, digamos assim, catalisador, a grande magia do trabalho da terapia regressiva, chama-se perdão. Uma coisa tão fácil, tão simples e tão difícil de ser colocada na prática. Diariamente as pessoas que me procuram, elas vêm com sentimentos de raiva, de mágoa, de tristeza, de ira, de ódio, de melancolia, de rejeição, de abandono. Enfim, o nome que você quiser dar para o sentimento e a emoção de um ser humano, normalmente, diariamente, muitas pessoas revelam para si e para comigo. Então, à medida em que a pessoa vai relaxando, simplesmente relaxa, como se estivesse fazendo uma meditação. E quanto mais profundo for o estado a nível de subjetividade, em que o indivíduo consiga se perceber e se sentir como se estivesse ampliando a sua consciência,
ele vai ter uma sensação de onipotência e de onisciência. É como se ele estivesse podendo e ao mesmo tempo estivesse vendo, sentindo e percebendo. Então, quando acontece essa expansão da consciência, torna-se muito fácil para o indivíduo perceber aquilo que realmente lhe faz sofrer. Então, essa sensação de ser tão rápido, tão fácil e tão sutil, porque é subjetivo e singular à própria pessoa, dá a sensação para essa pessoa de que é mágico. Na realidade, tudo que eu utilizo são técnicas, várias técnicas que eu estudei ao longo da minha vida. Metade da minha vida eu trabalho com hipnose e regressão. Eu acho que se eu não fui o primeiro, eu fui um dos primeiros em Porto Alegre, porque quando eu comecei a trabalhar com hipnose, as pessoas perguntavam o que é isso que eu nunca ouvi falar. Né? Naquela época havia muitos mágicos fazendo hipnose. E eu lembro que eu fui com meus pais num circo e que o hipnólogo colocou uma pessoa em cima de duas cadeiras. E aí eu fui em casa fazer esta, entre aspas, mágica, as cadeiras se fecharam e eu quebrei a cabeça. Então assim, tudo na vida requer conhecimento, requer prática, experiência e know-how, né? Então, à medida em que eu fui estudando, que eu fui aprendendo, que eu fui desenvolvendo essa técnica, se tornou muito mais rápido. Tanto que a técnica que eu utilizo no dia de hoje é fruto da minha experiência, da minha pesquisa, do meu conhecimento, e somado a tudo aquilo que eu já estudei na vida. Então, eu domino várias técnicas que durante o atendimento ao meu paciente eu procuro colocar na prática. Na nossa mente existem chamados construtos. Construtos são tipo isso aqui, cabos, onde correntes mentais fluem rapidamente entre campos emocionais, entre campos mentais, entre neurônios, criando circuitos neuronais que vão facilitar, vão criar facilitação para que você possa entender, sentir e perceber seus sentimentos. À medida em que você vai gerando, desenvolvendo e vivendo a vida, criam-se nós. Isso é um nó. Veja, eu vou fazer aqui quantos nós der nessa fita para que vocês possam entender. Vai dar 3 nós. Imagine que esses 3 nós representem toda a sua vida. Veja, 1, 2, 3. Na realidade são milhares de nós. Quando você retroage na terapia regressiva, você vai lá na sua infância, lembra dos seus arquivos de memória, dá um novo entendimento, que quer dizer, ressignifica a sua emoção. E no momento em que você transforma o medo em coragem, a raiva, a ira e as mágoas em perdão e amor, no momento em que você transforma a tristeza em alegria, tudo aquilo que outrora representou tanto peso nos seus ombros, na sua coluna e na sua vida fora, como se fosse algo impensado e que antes seria impensado resolver, quase que de forma mágica some da sua mente. Eu vou lhes mostrar. Veja os 3 nós, some tudo e você volta a ter o seu construto neuronal livre de todo e qualquer nó. Porque no momento em que você elabora lá na sua raiz da sua emoção, o sentimento através do construto, que é um canal facilitador, você consegue criar uma compreensão, um novo entendimento, e desta forma, ao retornar para o aqui e agora, no presente que se chama consciente, o seu ego inflado de amor, de autoestima, o seu ego já sentindo-se amado, o seu ego sentindo-se fortalecido, ele passa a sentir uma energia, uma força e um poder que vai determinar para você uma nova vida. Então veja como é fácil, como é rápido e como é seguro. Eu tive recentemente, no domingo passado, participando do 11º Encontro Holístico em Porto Alegre, no Plaza São Rafael. E lá falando com um senhor da área política, ele me revelou que o nosso estado é campeão em suicídio. Veja que coisa triste. E que a cidade de 13 de Maio é a maior campeã que existe no estado. Então nós estamos laureados com uma aura.
de dor que está sedimentado na repressão das nossas raízes nórdicas europeias. Os alemães, os italianos, não fizeram por mal, mas criaram seus filhos. E os seus filhos, por suas vezes, criaram seus netos, embasado numa rigidez. E esta rigidez, muitas vezes, principalmente nas mulheres, coibia a liberdade sexual, a liberdade de expressão, até a liberdade de interação através do trabalho. É por isso que diariamente eu atendo principalmente mulheres frustradas, deprimidas, depressivas, sofrendo de pânico, inseguras, com várias psicopatologias mentais, tipo bipolaridade. E me desagrada ter que enfrentar certos diagnósticos, porque eu desconsidero tudo isso. Eu procuro entrar direto no âmago do ser do indivíduo e fazer uma nova leitura, fazer uma nova compreensão, fazer um novo entendimento e buscar dentro do indivíduo aquilo que efetivamente ele fez sofrer. Quando a gente descobre o que fez sofrer o indivíduo, normalmente está a figura do pai, está a figura da mãe. Pais repressores, muitas vezes no afã de querer salvaguardar seus filhos, coloque seus filhos dentro de uma redoma de vidro. Isso faz com que muitas crianças se tornem adultos inseguros, adultos medrosos, adultos incapazes de enfrentar a vida, não só a vida profissional, como o mundo lá fora. Eu atendo pessoas que têm medo de sair de casa para ir no mercado, que têm medo de sair de casa para ir num banco, e muitas vezes saindo se sente muito mal dentro da coletividade e não suporta a presença dos seres humanos. Então muitas vezes essas mesmas pessoas vivem uma psique de fantasia e começam através da estereotipação do seu ser, ver OVNIs, ver, não que eu não acredite que não exista, eu nunca os vi para falar com eles, mas já vi fenômenos. E esse planeta Terra está nos apresentando fenômenos a todo dia, a todo instante, quer sejam maremotos, terremotos, vulcões, não é? E outras calamidades que acontecem no mundo afora, em que a gente se sente impotente em resolver. Então os fenômenos físicos que acontecem na natureza se fazem presente. Eu representaria o universo como se você pegasse quilos e quilos de areia e espalhasse por um grande pátio lajeado. Cada grãozinho daquela areia, de forma simbólica, representa um planeta, um astro que está perdido no universo, porque são bilhões, bilhões e bilhões, e já foi provado cientificamente que teríamos que viver milhares de anos-luz, que não dá nem para a gente fazer esse cálculo nesse momento, para atingir outras galáxias. Então, o universo é um grande ser, um ser cósmico, e assim como no nosso corpo existem milhares de células, também no universo existem milhares e milhares de planetas e astros. Então veja a complexidade para nós entender a nossa infinita pequenez, em que o nosso ego inflado nos faz sentir tão grande. Muitas vezes o ser humano imagina que ele é todo poderoso, que porque ele tem dinheiro no bolso, ou porque ele tem patrimônio, ou porque ele tem carro, ele é todo grande ser. Não? A nossa política no momento é um exemplo disso. É tudo ego inflado. Um quer ser mais do que o outro. Entretanto, pessoas que não têm esse ego tão forte e que seu ego foi esmagado já dentro da família e que foi esmagado na sociedade porque sofreu bullying ou foi vítima de maus tratos ou sofreu abuso sexual, coisas assim, normalmente essas pessoas são frágeis, se sentem sofridas, e essas pessoas carecem de ajuda psicológica e espiritual. Assim sendo, a minha clínica, a clínica de Reinaldo Mon, conta com vários terapeutas, né? E se vocês quiserem acompanhar as minhas próximas entrevistas, eu terei prazer
em falar sobre esse assunto, complementando o que não foi dito hoje. Falarei sobre outros assuntos que me forem solicitados. Já falamos 15 minutos. Eu vou lhes agradecer a atenção. Vou dizer meu muito obrigado.